Olá, está no ar mais um programa Em Pauta e hoje a gente vai conversar com o vereador Luiz Cirilo, ele que é do partido PSDB, aceitou o nosso convite de vir aqui até o plenarinho da casa para bater aquele papo, contar como que está esse segundo semestre, fazer um balanço e também falar dos projetos. Antes de começar, vereador, eu queria te agradecer por mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês, informar a população de como anda a Câmara Municipal de Campinas. Então, já para a gente começar, eu queria que o senhor fizesse um balanço desse segundo semestre de 2019, porque quem acompanha o trabalho da casa, o trabalho do senhor, percebe que não para, né? Nem um minuto. Na verdade, o segundo semestre ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso, pode-se dizer assim, porque nós temos alguns importantes projetos que tem que se discutir neste ano para valer para o ano que vem, para valer para 2020. Então acaba sobrecarregando, porque nós temos as nossas atividades normal, os projetos normais dos vereadores e do prefeito, mas nós temos um importante projeto a ser discutido logo mais, que é o orçamento do município de Campinas. Quanto Campinas vai gastar, principalmente com as pastas de saúde, educação, transporte. Então nós temos que ter consciência, nós temos que ter dedicação a esse projeto, porque vai decidir o futuro da nossa cidade. E nesse aspecto entra aí a Constileg, né, que o senhor preside. Isso, a Comissão de Constituição e Legalidade tem um importante papel. Ela serve como um filtro. Na verdade, todos os projetos, tanto dos vereadores quanto do prefeito, eles passam primeiro pela Comissão de Constituição e Legalidade. Comissão essa que eu presido, mas é composta por mais 6 membros. E nós temos o papel, eu tenho o papel de sortear os vereadores que farão o relatório de cada projeto. Consequentemente, nós analisamos aquele relatório. Se ele for aprovado na Comissão de Constituição e Legalidade, ele está apto para ir para o plenário. Se não, nós devemos arquivar o projeto em razão da inconstitucionalidade, da ilegalidade, ou de algum vício, ou de competência, ou de iniciativa. Vereador, falando aí do que já aconteceu aqui na casa, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre como foi a audiência pública para falar sobre a justiça restaurativa que o senhor presidiu. Olha, foi altamente produtiva. Nós recebemos aqui, na audiência pública, o juiz federal, o Dr. Fernão Pompeu de Camargo, o juiz estadual da Vara da Infância e Juventude, o Dr. Marcelo Bergo. Nós recebemos aqui o promotor da Vara da Infância e Juventude, o Dr. Rodrigo Oliveira. Nós recebemos aqui o delegado que cuida da Vara da Infância e Juventude, que cuida desse departamento, desse setor específico dos menores, e principalmente o representante da OAB. E nessa audiência pública, nós trouxemos essa discussão que já se discute no mundo todo, que o Conselho, inclusive Nacional de Justiça, recomenda que os municípios adotem, incentivem a justiça restaurativa. E o que vem ser a justiça restaurativa? Para eu falar dela, eu preciso explicar como funciona hoje. Hoje nós temos a justiça retributiva. O Estado Todo-Poderoso, ele fica julgando os casos que ocorrem na vida real, e se o indivíduo comete um crime, ele tem a obrigação de retribuir àquele indivíduo uma sanção, uma pena. E o indivíduo cumpre a pena. Só que o que nós temos visto na vida real, em pleno século XXI, que a justiça retributiva, ela exerce o papel, ela cumpre o papel que se destina, ela pune o indivíduo que violou os preceitos da lei. Ocorre que quando ele entra no sistema prisional, e isso é muito comum, as pessoas sabem bem, ele sai pior do que entrou. Isso também é uma verdade. E nós não podemos tapar o sol com a peneira. E o Estado agora propõe uma parceria com o município para tentar aplicar a justiça retributiva. E agora eu explico ela. É tentar, diferente da justiça retributiva, que combate o efeito, que combate o crime propriamente dito, a justiça restaurativa combate a causa, o que leva o indivíduo a cometer um crime. Essa preocupação do Estado com o município, essa parceria do Estado com o município com o apoio da OAB, que sem a OAB não se faz justiça. A OAB tem esse papel fundamental nessa organização do Estado. Objetiva-se tentar melhorar o cidadão. Não descarta a justiça retributiva, ele continua pagando pelo que ele fez, mas nós vamos tentar, através dessa parceria Estado e município, tentar recuperá-lo, para que ele não volte a delinquir, para que ele não volte a cometer crimes. Isso por si só é algo nobre e precisa ser aplicado. Os municípios teriam aí algumas ações para atingir direta causa? Como que seria? Exatamente. Através de oficinas, através de palestras. O município tem que promover, porque eu costumo dizer até no que se refere ao munícipe de Campinas. O munícipe de Campinas é problema da Câmara Municipal, é problema do prefeito.
E o indivíduo que comete um crime dentro do nosso território, dentro do espaço físico de Campinas, é problema também do município tentar se desdobrar, fazer esse movimento muscular para tentar, de alguma maneira, fazer essa parceria com o Estado para aplicar a justiça retributiva. Através de oficinas, através de palestras, através de simpósios onde possa efetivamente ver qual é a aptidão, qual é a especialidade daquele indivíduo, tentar mostrar que o Estado, a sociedade não está contra ele. É um papel muito psicológico. Mas nós precisamos utilizar todos os meios para tentar recuperar o cidadão. Eu acho que essa é a frase final que pode ser tratada sobre esse assunto. É entender a causa, né? Exatamente. O que está acontecendo para aquela pessoa. O que está levando os indivíduos, o que está levando aquele indivíduo em potencial a cometer um crime. Principalmente aquele crime propriamente dito que ele cometeu. E alguém pode falar, mas isso aí pode ser para um crime simples, de alguém pichar, por exemplo, um patrimônio público. Então vamos recuperar aquele indivíduo para ele não cometer mais crime. Tá certo. Mas pode também servir para o crime de homicídio. O que levou aquele indivíduo a cometer aquele crime? Porque aquele indivíduo, uma hora, depois que ele cumprir a pena, nós não temos no nosso ordenamento jurídico a aplicação da pena perpétua. Pelo contrário. Um determinado momento aquele indivíduo vai concluir a pena que foi imposta, ele encarcerado ou não. E daí ele vai voltar para a sociedade. E muitas vezes ele volta pior do que entrou. Então aí vai evitar novos crimes também, né? Esse é o propósito, é tentar melhorar o indivíduo. Na medida que ele melhora enquanto cidadão, a tendência é ele ter um comportamento mais adequado para viver em sociedade. E nesse sentido, é importante envolver toda a sociedade, toda a população de Campinas, por exemplo? Eu acho que a sociedade, sem dúvida, então eu já começo respondendo que sim. E eu tenho que dar um testemunho, eu estou no meu 3º mandato, a população tem participado mais. Você vê grandes discussões, você vê grandes assuntos, a população tem opinado. E às vezes pode ter opinado de forma diversa do que a gente pensa. Ninguém é o dono da verdade. Nós temos assuntos que são colocados em pautas e as pessoas têm o direito. Nós temos essa liberdade da pessoa emitir um juízo de valor. Às vezes contrário ao meu, às vezes contrário ao seu. E às vezes o nosso pode estar errado, o nosso juízo de valor. Às vezes é o do lado de lá que está errado. Mas o importante é a discussão. A democracia exige isso. E o século que nós estamos vivendo, que é o século XXI, permite e exige que haja esse comportamento. Objetivamente a sua pergunta, eu vejo que a sociedade tem participado. Você vê que recentemente houve uma mobilização da população para as diretas já há pouco mais de 20 anos. Agora nós estamos falando relacionado aos impeachments que nós tivemos recentemente da última presidente. A população foi às ruas pedindo uma posição do Supremo. Eu costumo dizer, e isso é muito comum, hoje a população, a grande maioria, sabe nome de ministros do Supremo Tribunal e já não sabe tanto nomes de jogadores de futebol e da seleção brasileira. Isso é bom. Isso mostra que a sociedade brasileira está evoluindo e nós vamos atingir rapidamente, nas próximas décadas, um nível alto de conscientização. E aqui na Câmara o senhor também percebe essa mudança, essa participação da população, audiência pública? As pessoas vêm? As pessoas vêm, quando são chamadas, elas vêm. O que eu costumo fazer é, claro, tem que ser publicado no Diário Oficial, é uma exigência da lei. Eu procuro dar, uma semana ou 2 semanas antes, alguma notoriedade, alguma publicidade que vai ocorrer a audiência. Os jornais locais, a imprensa local, tem feito o seu papel. Agora, nós criamos também um facilitador, que é a TV Câmara. Então a pessoa, às vezes, não vem fisicamente aqui, mas ela acompanha no seu escritório, na sua casa, em algum estabelecimento. Haja vista que existe essa proximidade que a TV traz de levar a informação até a sua residência. Vereador, como que é o seu contato com a população? O senhor que está aí no 3º mandato, como que é? Mudaram as demandas? O senhor está mais próximo à população? Tenta estar perto, vivenciando aquele problema? As demandas nunca mudaram. As demandas principais continuam sendo a saúde, a educação, o transporte. Isso basicamente é o problema de todos. Todos. Desde aquele indivíduo mais simples que precisa do transporte, precisa de uma escola pública funcionando, precisa de um hospital público que tenha remédios, que tenha leitos, como também daquele indivíduo abastado, que tem dinheiro. Porque ele se utiliza, às vezes, de uma mão de obra de uma pessoa que precisa. Na medida que a mão de obra não pode trabalhar porque está com problema no centro de saúde, está com problema no vaga de filho na escola, está com problema do transporte que não está funcionando, ele acaba também sendo prejudicado. Então hoje as demandas não mudaram. O que agilizou, na minha opinião, foram os meios de comunicação. Então hoje nós temos o poder público ainda carente, mas muito melhor do que 20 anos atrás, onde existe todo um processo de informatização, onde você digitaliza, onde você compõe os protocolos pelo computador.
Não necessariamente você precisa ir no guichê da prefeitura para saber como anda aquela solicitação que você pediu. Então essa informatização, essa melhora na relação de conversa do poder público com o setor privado, isso acaba facilitando. Eu, particularmente, como você perguntou de forma objetiva, eu tenho uma ótima relação, eu me interajo muito através de todos os canais de comunicação, inclusive o pessoal. Estou no gabinete, às vezes o cidadão quer falar com o vereador, se não, fala com toda a equipe, tenta, dentro de um curto espaço de tempo, dar um retorno da demanda que foi solicitada. E como que é o trabalho do senhor como vereador? O senhor que está aí no 3º mandato, como a gente já disse, está mais fácil conseguir resolver os problemas da população? Eu cito como exemplo a UPA do Carlos Lourenço. Foi um pedido antigo aí de vários vereadores, o senhor até falou recentemente aí na tribuna, que agora a cidade ganhou, foi uma conquista, né? Como que tá? Tá tendo ainda que batalhar bastante? Sem dúvida, eu acho que o trabalho ele é incessante, não pode parar. O vereador que perde aquele estímulo de trabalhar, ele tem que parar de ser vereador. Ele tem que parar de ocupar aquele cargo público, tem que deixar outro ocupar, que muito provavelmente vai fazer muito melhor e muito mais, porque trabalhando consegue resultados, do que aquele que perdeu aquele estímulo. Eu continuo estimulado como no primeiro dia que eu entrei. Os princípios da moralidade, da ética, continuam norteando o meu trabalho. Eu sou o autor, sem desmerecer qualquer vereador, eu sou o autor que mais tenho apresentado projetos de combate à corrupção. Alguém pode falar assim, às vezes no sentido crítico, porque as pessoas às vezes criticam, não só de forma construtiva, às vezes criticam de forma meio pejorativa, querendo desmerecer o trabalho. Mas o que adianta fazer leis de combate à corrupção? Adianta muito. A própria ONU recomenda que os países emergentes, e é o nosso caso, procure de alguma maneira coibir, desestimular a prática de crime. E nós só desestimulamos através de uma legislação. Se você apenas falar não cometa crime, a pessoa acaba transgredindo o seu comportamento e violando e incorrendo num crime propriamente dito. A lei propriamente dita, ela serve como um parâmetro, que se tiver aquele comportamento, passa a ser considerado proibido e terá uma sanção correspondente. Então, as leis de combate à corrupção, elas exigem porque o indivíduo ele aperfeiçoou. O cidadão do século XXI, o cidadão que vive hoje no ano de 2019, é diferente daquele cidadão que vivia em 1919. Por quê? Porque ele evoluiu intelectualmente, ele evoluiu profissionalmente, mas ele evoluiu também a sua índole, aqueles que têm, voltada para o crime. Então você tem que atualizar, tentar procurar de alguma maneira apresentar projetos, discutir legislações que possam dificultar aquele que quer transgredir, principalmente as ações públicas. Como o senhor disse aí, é incansável, né, o trabalho, e o senhor tem sempre esse estímulo. E voltando aí para a UPA do Carlos Lourenço, foi um trabalho de todos que tentaram e agora a UPA virou realidade. Olha, eu tenho que falar, eu tenho que dar um testemunho que quando se consegue algo, se consegue pelo trabalho de vários. Não se faz um trabalho apenas com duas mãos. Tem que ser no mínimo de 2 ou mais pessoas, e a UPA do Carlos Lourenço ocorreu isso. Foram vários vereadores que trabalharam, entre os quais eu. Desde 2009 eu tenho trabalhado nesse assunto. Eu sou da região aqui do Proença, sou nascido aqui, e a UPA do Carlos Lourenço fica nas imediações. E é muito comum as pessoas pedirem, solicitarem um tratamento digno. Ninguém pede tratamento diferenciado. O que nós temos hoje é o Mário Gatti e a Unicamp. Ambos, né, superlotados. Por quê? Porque a demanda, a cidade de Campinas é muito grande. Quando o Mário Gatti, na década de 70, e a Unicamp também, no final de 70, por volta de 79, foram inaugurados, a população de Campinas era em torno de 500 mil pessoas. Hoje nós temos 1.200.000 pessoas podendo utilizar o sistema público. Então é uma falência completa do sistema público de saúde. Precisa criar alguns nichos, alguns locais onde desafogue, principalmente o Mário Gatti e a Unicamp. E a UPA do Carlos Lourenço era esse pedido, era esse sonho meu que ocorresse há muitos anos, e tive o privilégio de participar nos últimos dias dessa inauguração, que leva o nome de uma solicitação também minha, que é do Mauro Augusto Marchiori, o Mauro da Farmácia. Não por isso, mas eu quero destacar, e para mim é uma honra, ele é meu padrinho de casamento, e um homem que fez história, um farmacêutico com PhD, um farmacêutico de mais de 50 anos. Começou com 14 anos como farmacêutico, e era muito comum o Mauro acertar na mosca quando ele receitava um remédio. Então, leva o nome dele, uma homenagem, é uma maneira que nós encontramos, todos nós, por um projeto também meu, de eternizar o nome do Mauro Augusto Marchiori, o Mauro da Farmácia.
Essa UPA foi inaugurada recentemente, já está atendendo e já está sendo elogiada, né? Mais de 200 mil pessoas naquela região já estão sendo beneficiadas. É um ganho para todo mundo, né? O senhor disse, vai desafogar alguns pontos de saúde e beneficiar aí milhares de pessoas, né? Sem dúvida. Além de desafogar o Mário Gatti e a Unicamp, vai servir também pela proximidade da sua localização no Carlos Lourenço com a população local. Então, a maioria das pessoas que dependem do sistema público de saúde também depende do transporte público de saúde. Nós sabemos que as coisas são correlatas e há necessidade dessa aproximação, da descentralização. Políticas modernas exigem esse comportamento, a descentralização das unidades principais. Então vai ajudar. E eu vejo também o seguinte, hoje a UPA do Carlos Lourenço ainda será aberta de segunda a sexta-feira, do horário das 8 às 18 horas. Isso é uma reclamação já, mas já é um objetivo, já é um propósito de tentar estender os finais de semana, porque as pessoas ficam doentes também nos finais de semana, e também a pediatria, que ainda não foi implantada na UPA do Carlos Lourenço. Por uma questão logística, financeira, não houve condições. Mas é um avanço. A maioria das pessoas tem aplaudido e tem nos incentivado a continuar trabalhando para estender para os finais de semana e também para estender dentro da medicina, da pediatria, o trabalho lá na UPA do Carlos Lourenço. Falando aí de saúde e de pediatria, o senhor é autor da lei do teste da linguinha. O que é essa lei, vereador? Olha, foi bom você falar, eu fico contente em falar sobre isso. Eu defendo esse teste da linguinha há pelo menos 2 anos aqui na Câmara. Quando eu apresentei, uma jornalista, às vezes por ironia, às vezes por desinformação, ela fez uma brincadeira, um trocadilho, fez alguma ironia com o nome teste da linguinha. Mas para quem tem filho, para quem tem um parente com a língua presa, não tem brincadeira, não é motivo de riso. E esse projeto ganhou corpo dentro dessa casa, fui falar com o secretário de Saúde, Dr. Cármino, e nós começamos a ver que nós temos hoje na nossa cidade de Campinas várias crianças que nascem com a língua presa. E como não era uma exigência, os hospitais às vezes não faziam o teste da linguinha. Que é simples, é só ver se aquela língua daquela criança tem o frênulo lingual, se ela está presa. E com uma pequena incisão, não é cirurgia, uma pequena incisão libera a língua da criança, do recém-nascido, ela vai amamentar melhor. Porque muitos casos de estresse numa família é quando a mãe fica apavorada, ela fica nervosa que o seu filho não está se amamentando de forma correta, mas ela não sabe o motivo. Ele não consegue sugar o leite materno. Então, na verdade, eu fiquei autor dessa lei em razão de um médico, um otorrino, sugerir que eu apresentasse esse projeto. Existe uma médica otorrina que é de Recife. Ela defendeu o mestrado dela e foi reconhecida, inclusive, em vários países aqui da América do Sul, que é fundamental. É obrigação do poder público fazer alguns exames, entre os quais, a partir de agora no município de Campinas, em razão de uma lei de minha autoria, fazer o teste da linguinha. A criança não vai sofrer bullying na infância, por ter a língua presa, ela vai ter uma amamentação melhor, a mãe vai ficar mais feliz, ou seja, e vai crescer uma criança, sem dúvida, muito mais sadia. Esse teste já faz direto ali na maternidade. Faz direto na maternidade. No momento que nasce, tem alguns testes que os médicos, que os obstetras fazem e acaba também sendo a obrigatoriedade de fazer o teste da linguinha, que é o teste na língua. Levanta a língua do recém-nascido, vê se ela está presa, faz uma pequena incisão, vida normal, aquela criança, graças a Deus, vai ter uma vida saudável. Como o senhor disse, é uma atitude simples, né? Um teste simples que vai evitar muitos problemas. Exatamente, sem dúvida nenhuma, no meio social e no próprio meio familiar. Porque uma criança que não está se amamentando causa transtorno para a mãe, que acaba levando todo esse problema para toda a família. E Cirilo, além dessa lei, você teve várias outras que foram aprovadas este ano. Queria mudar um pouquinho de assunto e falar da lei que proíbe a conferência de mercadorias. É em supermercado, em hipermercado? Como que funciona na prática? Nós temos ainda em alguns hipermercados de Campinas, e eu quero dizer temos porque a lei entrou em vigor agora, e eu quero acreditar que esse comportamento deva já ter sido interrompido, mas fica aqui minha expectativa e fica nesse sentido. Alguns hipermercados, eles fazem 2 conferências, após o indivíduo passar toda a sua mercadoria no caixa. Ele coloca no carrinho e ao se dirigir ao seu veículo, na última porta, lhe é feito um repasse de conferência. É altamente constrangedor. Eu quero entender, eu quero lidar, eu quero trabalhar com aqueles indivíduos sérios, com aquele munícipe que
faz a sua compra, coloca os objetos que ele quer no carrinho e depois, ao passar pelo caixa, faz o pagamento. Ao fazer o pagamento, aquele produto já é seu. Não exige uma nova conferência. Esse constrangimento, esse comportamento de duplicidade, eu acho que deveria deixar de existir. Em razão disso, eu fiz a lei, aprovou e hoje está no ordenamento jurídico municipal de Campinas a lei proibindo a segunda conferência. Fez uma conferência, que é a obrigação do estabelecimento e é a obrigação do munícipe, do comprador, passar por aquela situação de apresentar os objetos, os produtos e pagar por aquilo, mas a segunda conferência passou a ser desnecessário e deixa de existir por força de lei. Vereador, essa é uma lei que veio da população? A população reclamava de passar por esse constrangimento? Ou como que surgiu? Olha, todas as minhas leis, porque nós não temos bola de cristal, né? Não tem um botão que se aperta e sai uma lei. O que nós temos é o seguinte, é esse trabalho de interagir, de conversar, de ouvir a população para receber algumas demandas. E daí você avalia. Evidentemente que não são todos os pedidos que a gente consegue transformar em leis. Nós temos que tentar adequar a nossa realidade de Campinas, que é diferente de outras cidades, com as demandas e tentar fazer uma lei que seja harmônica com a Constituição e com a federal e estadual. Mas eu costumo dizer o seguinte, o vereador ele tem que ter todos os sentidos, claro, de preferência todos os sentidos, mas necessariamente o sentido mais importante é o da audição. Porque se ele não tiver uma dicção boa, se ele não tiver um olfato bom, se ele não tiver um tato bom, então ele pode até ser um bom vereador. Mas aquele vereador que não tem uma audição, que não escuta, que não ouve a população, ele muito provavelmente ele não vai transformar as demandas, as necessidades em projetos de leis. E aí vai continuar, né, dia a dia, e a expectativa sempre é o seguinte, que está empurrando com a barriga para o próximo ano. Nós temos que parar com isso, nós temos que ouvir a população, porque as reclamações, na maioria das vezes, são de pessoas sérias. São de pessoas que vivem um cotidiano que nós também, por vivermos na cidade, às vezes a gente, na nossa situação, a gente acaba não sofrendo aquilo que eles sofrem. Então nós temos que adequar, temos que sempre tentar melhorar e as leis servem para isso. Nós temos que atualizar. A sociedade vem evoluindo, as legislações têm que também amoldar a realidade que vivemos hoje. E tem ainda a Lei Complementar a 239, que também é desse ano, de 2019, que fala sobre vagas de estacionamento. Como que funciona, vereador? O que é? Eu tô no meu terceiro mandato, eu estou no meu 11º ano como vereador, e eu tenho sentido, desde o primeiro dia que eu assumi como vereador, uma demanda da população relacionada ao poder público. O poder público, principalmente na Secretaria de Urbanismo, no setor de expedição de alvarás, é muito moroso, é muito lento. O poder público não é rápido, célere, como a iniciativa privada. O cidadão que abrir um estabelecimento é porque ele juntou dinheiro, porque ele necessita abrir aquele estabelecimento para continuar mantendo a sua família. Ele precisa de rapidez. E o poder público não tem a mesma rapidez que o cidadão. Então ele protocola, ele junta todos os documentos lá e daqui a pouco a prefeitura vem e fala, olha, está faltando uma coisa. Está faltando vaga de estacionamento. Até uma legislação que vem de décadas. E eu comecei a notar, em razão de algumas demandas que me chamaram no meu gabinete, que às vezes não conseguia o alvará de estabelecimento daquele imóvel, daquele comércio, por falta de vaga de estacionamento. Daí eu fui ver que a falta de vaga, a lei só falava em terreno. Então hoje em Campinas, tente ver, você que está me acompanhando, num estabelecimento, quantos metros nós conseguimos algum terreno vago? Às vezes você não consegue. Às vezes aquela quadra, aquele quarteirão está totalmente lotado de imóveis, construções. Principalmente na área central da cidade, Principalmente na área central. E na área periférica, o que nós temos é o seguinte, às vezes a demanda não é tão grande quanto na área central. Então, às vezes, nós podemos fazer uma flexibilização. Mas na área, principalmente central, nós temos as demandas de vagas. A lei, até então, falava o seguinte, o indivíduo que está pretendendo abrir um estabelecimento, ele precisa apresentar vagas de estacionamento em terrenos. Tem lugar que não tem mais terreno. Como eu havia dito anteriormente, está totalmente tomado por construções. Eu incluí na lei que pode ser também estacionamento de imóvel vago. Então, às vezes, do lado daquele estabelecimento tem um barracão. Do lado daquele estabelecimento tem uma casa vazia. Ele vai lá e aluga a casa vazia, ele vai lá e aluga o barracão, como ele deveria até então alugar o terreno, para possibilitar aos seus clientes um conforto melhor. Então a lei exige isso, nós tentamos incluir, ampliar o leque de situações para favorecer
principalmente o comerciante, aquele empresário que necessita ter seu negócio aberto. Mexe diretamente com a economia da cidade. Exatamente, porque na medida que você possibilita aquele comerciante a ter o seu negócio regularizado, ele começa a faturar, ele começa a ganhar e ele começa a pagar imposto. Na medida que você permite que os imóveis lindeiros, que sejam barracões ou casas, possam ser alugados, o proprietário do imóvel passa também a receber por aquilo que ele tem. Então começa a circular o dinheiro na cidade, que é aquilo que todos esperam. Como o senhor disse, né? Tá tudo interligado, né? Você mexe num setor, mas todos saem beneficiados. Se você mexer corretamente a pedra do tabuleiro, a tendência é ajudar todo mundo. E foi esse o propósito. Quem leu, quem soube da lei, tem aplaudido, eu tenho encontrado com amigos na rua, que tem sinalizado favoravelmente que o projeto foi bom e foi uma medida acertada do executivo, do prefeito sancionar. São leis que já estão em vigor. Já todas estão em vigor, já fazem parte do ordenamento jurídico. Se um cidadão quiser abrir o seu comércio e do lado só tiver casas ou barracões, e se tiver vago, ele pode alugar o imóvel para apresentar na prefeitura, que a prefeitura tem que aceitar aquelas vagas de estacionamento. E, vereador, a gente viu que várias leis já foram sancionadas aí de autoria do senhor, né? Como que é para o vereador ver que está conseguindo ali atingir o objetivo, beneficiar a população? Bom, eu inclusive esse ano, 2019, nós não terminamos o ano ainda, mas eu já tenho 15 leis, 15 projetos que eu apresentei que tornaram-se leis. É um número altíssimo. É um número altíssimo porque existe todo um trabalho de todos os outros vereadores, existe o trabalho do prefeito que tem que analisar o projeto de todos. Mas eu fui contemplado já com 15 sanções, com 15 projetos que tornaram-se leis. O sentimento é de uma responsabilidade que me vem às mãos, em razão das demandas, como nós falamos anteriormente, e que a gente consegue materializar em lei. É um sentimento de dever cumprido, é um sentimento de poder estar fazendo alguma coisa pela nossa cidade, é poder estar melhorando algumas leis que não são tão boas para o munícipe, leis que foram criadas e tornaram-se inadequadas. Então todas essas mudanças que nós apresentamos através de projetos e que posteriormente tornam-se leis, acabam sendo uma expectativa de que nós estamos fazendo a coisa certa. É um direcionamento que nós estamos no caminho certo e isso acaba me estimulando a fazer outros projetos. Nós não podemos parar nos 15. O ano está acabando, que pare no 16 ou no próprio 15, não sei como vai ser nesses 2 meses, mas que em 2020 muitos projetos têm que ser discutidos e serem aprovados na cidade. Para esse trabalho não parar, é importante sempre a participação da população, estar presente, trabalhar junto com o Legislativo. Você falou uma coisa fundamental. Quando a população comparece aqui na Câmara, os vereadores mudam. Quando tem projeto aqui para ser discutido e a população lota o plenário, é como um campo de futebol, viu? Eu imagino, né? Eu não sou jogador, mas eu imagino quando fala a torcida empurra o time. Aqui é a mesma coisa. Quando a população vem, ela acaba nos estimulando, ela acaba mostrando que elas precisam daquilo, que elas precisam daquela lei, ou não precisam, às vezes a situação é o contrário. Mas sempre é fundamental. A participação da população ela acaba nos incentivando a sempre manter uma linha, uma vida retilínea, no sentido de fazer a coisa certa. Diante disso, o seu gabinete está sempre de portas abertas? Sem dúvida, né? Eu não posso nem falar o contrário. E literalmente está. No sentido de nós temos o horário de atendimento, né, que tem a portaria, mas no horário comercial sempre tem alguém para atender as demandas. Se quiser ligar, nós temos o telefone da Câmara Municipal, é só falar que quer falar no gabinete do vereador Cirilo. E se não falar diretamente comigo, fala com alguém que vai atender, vai anotar a demanda e a partir daí, tendo propósito, tendo nobreza no pedido, vai ser defendido por esse vereador. Então fica aí o convite à população, né? Isso, já está convidada a população, mas eu tenho uma boa relação. Eu estou reiterando algo que eles já sabem, minha porta é aberta, esse canal sempre foi aberto comigo. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, já deu o nosso tempo. Eu queria agradecer ao senhor por participar aqui, já deixar o convite, porque projeto não falta, né, para a gente discutir aqui. É sempre bom, eu agradeço a oportunidade, passou rápido, mas é isso mesmo, nós temos que fazer e divulgar. A população precisa saber. A população trabalha todo dia, o trabalhador ele acorda cedo, vai para o trabalho, volta, às vezes cansado, tenta dar uma atenção para a família e não fica atualizado quanto aos assuntos da Câmara, da Prefeitura. E cabe a nós a obrigação de fazer e mostrar o que está sendo feito para que eles possam avaliar. E se tiver certo, é sempre bom. Eu tenho publicado as minhas matérias no Facebook, no Instagram, nos canais, nos veículos de comunicação. E
a manifestação é muito boa. E é um processo democrático. Então eu tenho um percentual muito grande de sinalização positiva. Tem algumas pessoas que criticam, fazem aquela carinha lá de contrários, mas é desproporcional. A carinha de felicidade, de aceite, de apoio é muito maior, em proporções muito grandes. E mesmo assim eu os respeito aqueles que criticam. Se criticam com sabedoria, com inteligência, a gente tem que também às vezes fazer uma autorreflexão. Mas se a crítica é apenas no sentido destrutivo, eu os respeito e a democracia exige isso, mas a gente desconsidera. Pegando esse gancho, eu queria deixar registrado para o pessoal de casa, reforçar que tudo que acontece no Legislativo, você pode acompanhar aqui pela TV Câmara, também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. E a gente vai continuar com o programa Em Pauta, amanhã com mais um vereador. Cirilo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e eu estou sempre à disposição. Me chamou, vou estar aqui, vou estar discutindo, falando e interagindo com a população. Muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência e a gente se vê no próximo Em Pauta.